Algo no espaço está se comportando de um jeito que nenhum astrônomo previu. Um objeto que cruzou o vazio interestelar por bilhões de anos manteve seus segredos enterrados em gelo antigo. Ao se aproximar do Sol, reagiu de um modo que simplesmente não deveria ser possível. O que você vai ver agora não era para existir, não com as leis que conhecemos, não com o que esperamos de um corpo natural. O 13 Atlas, um visitante vindo de outro sistema estelar, acaba de exibir um fenômeno que virou de cabeça para baixo aquilo que pensamos sobre cometas. Em vez de liberar jatos e poeira para longe da luz solar, como qualquer núcleo aquecido faria, ele fez o oposto. Lançou jatos diretamente na direção da estrela, contra o vento solar, como se ignorasse a própria pressão que empurra tudo para trás. E mais, esses jatos não se desfizeram, não se torceram, não revelaram qualquer sinal da rotação do núcleo, permaneceram colimados, orientados, estruturados, como se algo os mantivesse firmes. Até agora, 12 anomalias estão acumuladas em torno do 3I Atlas. 12, algumas raras, outras extremamente improváveis, e algumas que simplesmente não aparecem em nenhum cometa já observado. Mas nada é tão desconcertante quanto o que foi registrado depois do periélio, quando esse objeto já deveria estar diminuindo de atividade. Em vez disso, continuou liberando fluxos gigantescos de poeira e gás, mantendo uma anticauda persistente, real, luminosa, não um truque de perspectiva. Se essas observações estiverem corretas, então estamos diante de algo que desafia modelos, temperaturas, estatísticas e expectativas. Então, prepare-se porque hoje nós vamos investigar exatamente isso. Se esse mistério do 3I Atlas te fascina, então curta, hype e compartilhe. Isso faz esse vídeo chegar muito mais longe. Quando o 3I Atlas entrou no sistema solar, a expectativa dos astrônomos era simples: observar mais um cometa interestelar, comparar seu comportamento aos 2 visitantes anteriores e coletar dados sobre sua composição. Mas conforme as primeiras imagens chegaram, ficou claro que este objeto não se encaixava em nenhum padrão conhecido. A cada nova observação, surgiam características improváveis, instabilidades inesperadas e orientações que escapavam às explicações tradicionais. A situação começou a mudar de rumo quando, ainda antes do periélio, surgiram evidências de um jato apontado para o Sol. Esse tipo de formação, chamada anticauda, quando se projeta na direção solar, pode ocorrer por efeitos geométricos, mas não foi isso que aconteceu aqui. No caso do 3I Atlas, os registros indicavam uma emissão real de material voltada para a estrela, algo já suficientemente raro para cometas comuns e inédito para um visitante interestelar. Após o periélio, quando o núcleo deveria entrar em resfriamento e reduzir sua atividade, ocorreu exatamente o oposto. Observações feitas até 15 de novembro de 2025 revelaram jatos ainda mais definidos, alinhados diretamente na direção solar. Ao mesmo tempo, outros jatos fluíam para longe do Sol, criando uma geometria complexa e difícil de reconciliar com qualquer comportamento natural conhecido. Parte dessa complexidade é reforçada pela ausência de borramento dos jatos, mesmo com o período de rotação medido meses antes. Enquanto isso, a comunidade científica aguarda ansiosamente a liberação das imagens registradas pela câmera HiRISE em órbita de Marte, que oferecerão uma visão lateral inédita da estrutura da anticauda e poderão impor limites precisos ao diâmetro do núcleo. Diante de tantas anomalias acumuladas, o 3I Atlas deixou de ser apenas um objeto exótico. Tornou-se um quebra-cabeça em pleno movimento. Neste vídeo, vamos entender o que está acontecendo, por que esse comportamento surpreende tanto
e o que as observações recentes revelam sobre esse visitante enigmático. Quando os astrônomos começaram a registrar as primeiras medições do 3I Atlas, a expectativa era observar um comportamento semelhante aos outros cometas interestelares já detectados. Mas logo ficou claro que esse visitante não seguiria nenhum padrão conhecido. Tudo começou ainda na aproximação inicial ao Sol, quando pequenas emissões de vapor e poeira revelaram que o objeto estava despertando. A princípio, nada fora do comum. Cometas naturais fazem exatamente isso quando o aquecimento solar atinge camadas de gelo preservadas por bilhões de anos. O que chamou a atenção foi a intensidade do processo. O 3I Atlas liberava material em volumes impressionantes, como se tivesse sido aquecido de forma desigual ou profunda demais. Com o aumento do brilho, tornou-se possível analisar com mais detalhes a configuração das caudas. A cauda de poeira, como esperado, se projetava em uma curva suave, moldada pelo vento solar e pela inércia das partículas mais pesadas. Já a cauda iônica, normalmente fina e azulada, aparecia alinhada diretamente ao fluxo do vento solar, formando uma linha quase perfeita no sentido oposto ao Sol. Esse padrão clássico ajudou os astrônomos a confirmar que os sensores estavam funcionando corretamente e que as primeiras observações não eram fruto de erro instrumental. O que veio a seguir, porém, derrubou essa sensação inicial de normalidade. Imagens obtidas entre julho e agosto de 2025 mostraram algo que parecia apenas uma irregularidade geométrica. Uma estrutura ampliada na direção solar. A princípio, acreditou-se que fosse a chamada anticauda, um fenômeno raro que ocorre quando partículas maiores ficam alinhadas ao plano orbital, criando uma ilusão visual de que a cauda está apontando para o Sol. Esse comportamento acontece em alguns cometas do Sistema Solar, sempre como efeito de perspectiva. Mas, conforme novos registros foram analisados, especialmente após o periélio, a hipótese da ilusão perdeu força. As observações mostravam que o jato realmente estava sendo lançado para a direção da estrela. Essa constatação mudava tudo. Partículas lançadas em direção ao Sol deveriam ser imediatamente repelidas pela radiação solar e pelo vento carregado de partículas de alta energia. Para que um jato consiga avançar contra essa pressão, é necessário que o fluxo de matéria seja extremamente denso ou que esteja sendo impulsionado por forças internas incomuns. O comportamento ficou ainda mais intrigante em 11 de novembro de 2025, quando câmeras de alta sensibilidade registraram o núcleo intacto, sem fragmentação, mas envolto por jatos que se estendiam por distâncias colossais. Em vez de mostrar sinais de colapso, o objeto parecia estável, mesmo expelindo o equivalente a bilhões de toneladas de material em apenas algumas semanas. Essa resistência estrutural sugere uma composição mais densa ou heterogênea do que a de cometas tradicionais. Algo capaz de suportar variações térmicas extremas sem se despedaçar. No mesmo período, astrônomos começaram a perceber que a atividade pós-periélio não diminuía. Pelo contrário, o 3I Atlas continuava expelindo poeira com força, como se o calor absorvido durante a aproximação ao Sol estivesse apenas começando a penetrar nas regiões internas do núcleo. Esse atraso térmico pode explicar parte das emissões, mas não a consistência e a direção dos jatos. A anticauda persistente, visível ainda em 15 de novembro de 2025, reforçava a ideia de que o fenômeno não era momentâneo, mas sim parte de uma dinâmica mais profunda. Esse primeiro conjunto de fatos colocou os cientistas diante de um cenário complexo.
um cometa interestelar que não apenas sobreviveu ao periélio, mas continuou emitindo material intenso em direções inesperadas, mantendo coesão estrutural e apresentando uma anticauda genuína. A partir desse ponto, a investigação precisaria ir além do comportamento básico dos cometas e começar a abordar mecanismos internos, propriedades físicas incomuns e padrões que desafiam explicações convencionais. A partir do momento em que as primeiras imagens detalhadas revelaram jatos colimados se estendendo por distâncias superiores a 1 milhão de quilômetros, a investigação sobre o 3I Atlas precisou entrar em outra camada de análise, a física interna do núcleo. A questão central era simples, mas profunda. Como um cometa capaz de liberar material nessa escala consegue manter a orientação dos jatos sem apresentar sinais claros de rotação nas estruturas emitidas? A rotação havia sido medida meses antes, entre julho e agosto de 2025, indicando um período de 16 em 16 horas. Um corpo que gira nessa velocidade deveria imprimir pequenas ondulações, quebras de direção ou curvaturas visíveis nos jatos expelidos. Nada disso apareceu nas imagens de novembro. Essa ausência de borramento levou pesquisadores a revisitar as possibilidades. A hipótese inicial era que a própria atividade dos jatos poderia ter desacelerado a rotação do núcleo. No entanto, esse cenário contraria o comportamento observado em cometas naturais. Assimetrias no processo de sublimação costumam acelerar o giro, não diminuí-lo. Sem uma medida atualizada do período de rotação após o periélio, tudo o que se pode fazer no momento é trabalhar com limites plausíveis. Ainda assim, a manutenção de jatos tão longos e orientados é um desafio físico considerável, pois a velocidade típica de liberação de voláteis em cometas naturais gira em torno de algumas centenas de metros por segundo. A essa taxa, o material levaria cerca de 1 mês para percorrer a distância observada, tempo suficiente para que a rotação deixasse marcas perceptíveis. Outra hipótese envolve o papel da iluminação solar. Se certos bolsões de gelo estiverem localizados em depressões profundas, vales ou regiões sombreadas do núcleo, eles poderiam ser ativados apenas quando o Sol atinge um ângulo específico. Isso criaria pulsos de atividade sincronizados com o período de rotação, formando uma sequência de pontos ao longo do jato. No entanto, as imagens revelaram fluxos contínuos e não pulsações espaçadas. Além disso, esse mecanismo explica apenas jatos orientados na direção solar. Ele não consegue justificar jatos alinhados em direções opostas, como os registrados em 8 e 9 de novembro. Um terceiro caminho considera que parte dos detalhes observados pode não ser jato propriamente dito, mas sim material evaporado de fragmentos ejetados anteriormente. Se pequenos pedaços tivessem se desprendido do núcleo durante o aquecimento solar máximo, eles poderiam formar trilhas alinhadas, que pareceriam jatos estáticos. Porém, essa hipótese esbarra em outro fato relevante. Imagens de 11 de novembro de 2025 mostraram um núcleo aparentemente intacto, sem sinais de fragmentação significativa. Isso dificulta a sustentação da ideia de uma explosão pré-periélio, embora não a descarte totalmente. Enquanto isso, dados anteriores indicam que o 3I Atlas apresenta uma composição peculiar. O conteúdo incomum de níquel e a baixa quantidade de água, quando comparados a cometas tradicionais, sugerem que o material sólido do núcleo pode reagir à radiação solar de modo distinto. Partículas grandes, mais densas e resistentes, poderiam manter sua inércia por mais tempo, vencendo parcialmente a pressão do vento solar. Isso ajudaria a explicar parte do comportamento da anticauda, mas não resolve a questão dos jatos orientados. Diante de tantas inconsistências, alguns pesquisadores passaram a listar as anomalias acumuladas,
que já somam 12. Entre elas estão a trajetória retrógrada, extremamente alinhada ao plano da eclíptica, o brilho excessivo no periélio, a proporção incomum de elementos químicos e a persistência da atividade após o pico de aquecimento. Algumas dessas anomalias podem ter explicações naturais raras. Outras ainda precisam de novos dados para serem compreendidas. A mais recente, relacionada à orientação dos jatos, tornou-se uma das mais intrigantes, porque desafia simultaneamente a física de sublimação, a dinâmica de rotação e o comportamento esperado do material expelido. Enquanto aguardamos novas medições, especialmente aquelas previstas para as próximas semanas, o conjunto de evidências já sugere que o 3I Atlas opera em um regime físico que ainda não entendemos completamente. A investigação avança, mas cada resposta parcial abre novas perguntas sobre a mecânica interna desse visitante interestelar. O desafio, agora, é determinar quais dessas anomalias podem ser integradas em um modelo coerente e quais ainda permanecem à margem das explicações tradicionais. À medida que novas imagens foram circulando entre os grupos de pesquisa, a tensão científica em torno do 3I Atlas deixou de ser apenas curiosidade e começou a assumir um tom de conflito interpretativo. Cada equipe tentava encaixar os dados em modelos já conhecidos, mas quanto mais observações eram adicionadas, mais a estrutura teórica parecia ceder. O que antes parecia apenas um detalhe peculiar, como uma anticauda persistente, começou a se somar a uma sequência de comportamentos que não se alinham facilmente ao que se sabe sobre cometas naturais. O ponto de virada ocorreu quando astrônomos compararam registros feitos em 8, 9 e 11 de novembro de 2025. Nessas datas, os jatos não só permaneciam colimados, como também preservavam orientação em múltiplas direções. Em qualquer cometa tradicional, a rotação do núcleo deixaria uma assinatura clara ao longo do jato, criando ondulações, quebras ou padrões em espiral. Mas o 3I Atlas parecia congelar sua própria dinâmica no espaço, mantendo linhas contínuas por mais de 1 milhão de quilômetros. Esse comportamento era tão incomum que equipes diferentes começaram a interpretar as imagens de modo divergente. Alguns grupos argumentaram que a ausência de borramento poderia indicar que a rotação medida meses antes estava errada. Outros sugeriram que o objeto teria desacelerado drasticamente. Mas esse cenário contraria décadas de observações de cometas, onde a sublimação intensifica e não reduz a rotação. A falta de medidas recentes só aumentou a frustração, pois, sem dados atualizados, a discussão ficou suspensa entre hipóteses igualmente frágeis. Ao mesmo tempo, a lista de anomalias estruturada por pesquisadores crescia. Trajetória retrógrada, alinhamento improvável com a eclíptica, composição química fora do padrão, brilho extremo no periélio, acelerações não gravitacionais e agora jatos que desafiam a própria mecânica rotacional. Cada elemento da lista, isoladamente, poderia ser explicado como uma coincidência estatística ou um comportamento raro. Mas quando reunidos, criavam um mosaico desconfortável, difícil de ignorar. Esse clima de incerteza foi amplificado pela demora na liberação das imagens da câmera HiRISE, registradas em 2 e 3 de outubro de 2025. Por razões administrativas, esses dados ficaram retidos, impedindo que a comunidade tivesse acesso a uma visão lateral crucial da anticauda e dos jatos. Para muitos, isso adicionou um elemento de frustração, já que a geometria tridimensional do fenômeno depende exatamente desse tipo de perspectiva. As imagens do telescópio espacial Hubble, feitas ainda em julho daquele ano, mostraram a anticauda de um ângulo quase alinhado com o Sol, o que tornava a interpretação limitada.
A High-Rise poderia finalmente diferenciar ilusão de estrutura real, mas seguia inacessível. Enquanto o impasse crescia, observações amadoras e profissionais continuavam alimentando o debate. Em 15 de novembro, uma nova imagem revelou que a anticauda persistia com força, acompanhada de 2 caudas adicionais. Isso derrubou mais uma tentativa de explicação que sugeria que o efeito poderia ser apenas temporário. A persistência indicava um processo físico estruturado, não um evento transitório. No meio disso, as discussões mais acaloradas surgiam quando se tentava explicar como jatos e anticauda podiam coexistir de forma tão estável. Alguns cientistas sugeriam partículas gigantes, com 100 micrômetros de raio, que não seriam facilmente empurradas pelo vento solar. Outros defendiam que fragmentos de gelo poderiam sublimar antes de serem desviados, criando colunas luminosas voltadas para o Sol. Nenhuma hipótese era totalmente satisfatória. Cada uma resolvia uma parte do problema, mas deixava outra sem resposta. Ao final dessa sequência de debates, o conflito central estava claro. Os dados não cabem nos modelos, e os modelos não conseguem abranger o conjunto completo das observações. A comunidade científica se dividiu entre interpretações conservadoras, que tentam explicar cada anomalia separadamente, e interpretações mais flexíveis, que consideram a possibilidade de que o 3I Atlas opere em um regime físico ainda não compreendido. O palco está montado. As próximas observações dirão qual dessas abordagens sobreviverá ao confronto direto com a realidade. Com todas as anomalias acumuladas, o desafio agora é tentar conectar esses elementos sem recorrer a conclusões precipitadas. O 3I Atlas não se comporta como um cometa tradicional, mas isso não significa que esteja violando leis físicas. Pode simplesmente estar operando em um conjunto de condições que nunca observamos de perto em um objeto interestelar tão ativo. A primeira possibilidade envolve partículas gigantes, muito maiores do que as poeiras típicas expelidas por cometas do Sistema Solar. Grãos com tamanhos na faixa de 100 micrômetros têm massa significativamente maior e respondem de forma muito menos sensível à pressão da radiação solar. Isso permitiria que parte dos fluxos permanecesse apontada para o Sol por mais tempo, explicando a persistência da anticauda. No entanto, para gerar o mesmo brilho observado, a massa de material envolvida teria de ser cerca de 100 vezes maior do que a de partículas comuns, o que implica uma atividade extraordinariamente intensa. Outra hipótese considera a presença de fragmentos de gelo que evaporam antes de poderem ser empurrados pelo vento solar. Se esse processo for rápido o suficiente, os fragmentos poderiam brilhar intensamente na direção do Sol, sem jamais formar uma cauda tradicional apontada para longe. Essa ideia ganha força quando se observa a composição atípica do 3I Atlas, com baixo teor de água e presença marcante de materiais mais pesados. Fragmentos densos poderiam ter trajetória mais estável, mesmo em regiões próximas ao periélio, onde a pressão solar costuma dominar. Mas o problema mais complexo permanece o mesmo: a orientação estável dos jatos. Se todos esses fluxos dependem da sublimação gerada pela iluminação solar, por que eles não apresentam marcas claras da rotação? Uma possibilidade é que existam regiões no núcleo com topografia muito irregular, com vales profundos ou cavernas parcialmente expostas, que só recebam iluminação direta em intervalos específicos. Esse mecanismo poderia gerar pulsações sincronizadas com o período rotacional. Contudo, as imagens não mostram pulsos, e sim jatos contínuos. A ausência desse padrão deixa a hipótese incompleta. Outra linha de investigação tenta unificar os fenômenos considerando que o calor absorvido durante o periélio
ainda está difundindo pelas camadas internas do núcleo. Esse reaquecimento tardio poderia explicar por que o 3I Atlas continua tão ativo, mesmo semanas após o ponto de maior aproximação ao Sol. O calor migra lentamente para regiões mais profundas, acionando bolsões de gelo que não estavam ativos no início. Essa atividade atrasada, ao encontrar fraturas pré-existentes no núcleo, pode gerar jatos direcionados de forma incomum. Ainda assim, a consistência estrutural do objeto intriga. Um cometa perdendo bilhões de toneladas de material por mês deveria mostrar rachaduras, fragmentações ou algum grau visível de instabilidade. Ao mesmo tempo, a anticauda persistente permanece como um dos indicadores mais importantes para se compreender a mecânica do objeto. Se ela for formada por partículas grandes, por fragmentos sublimáveis ou por algum processo desconhecido, sua geometria será fundamental para montar o quebra-cabeça. É por isso que a comunidade científica aguarda com tanta prioridade as imagens da HiRISE, capazes de revelar um ângulo completamente diferente do fenômeno. Uma visão lateral poderá confirmar se a estrutura está realmente apontada para o Sol ou se parte do efeito é amplificada pela perspectiva. Enquanto isso, a contagem das anomalias serve como um alerta. Embora nenhuma delas, isoladamente, quebre a compreensão atual de cometas, o conjunto cria um cenário que poucos esperavam enfrentar. O 3I Atlas pode simplesmente ser o primeiro exemplo de um tipo de objeto interestelar com características raras, mas naturais. Ou pode estar nos mostrando processos físicos que nunca observamos de forma tão detalhada. A única certeza neste momento é que não sabemos toda a história, e o que falta observar pode ser exatamente o que definirá o rumo dessa investigação. À medida que reunimos todos os fragmentos desta investigação, o 3I Atlas deixa de ser apenas um visitante interestelar e se torna uma espécie de espelho. Um objeto que, mesmo vindo de outro sistema estelar, acaba revelando o quanto ainda desconhecemos do comportamento de corpos formados além das fronteiras do nosso Sol. As anomalias, quando observadas em sequência, refletem um conjunto de características que desafia qualquer modelo simples. Uma trajetória improvavelmente alinhada, uma composição química incomum, jatos persistentes em múltiplas direções, ausência de marcas claras de rotação e uma anticauda que insiste em apontar para o Sol. Em vez de respostas, o 3I Atlas parece nos oferecer camadas sucessivas de dúvidas. As imagens de novembro são particularmente impactantes. Não apenas mostram a continuidade do fenômeno, como revelam estruturas que se mantêm coesas por milhões de quilômetros. Esse comportamento, tão diferente do que esperamos de materiais voláteis sendo aquecidos, faz com que cada novo registro pareça parte de um enigma maior. Mesmo assim, o núcleo permaneceu intacto, indicando resistência incomum para um corpo que perdeu uma quantidade colossal de material desde o periélio. A superfície não se fragmentou em grandes pedaços observáveis, o que levanta a possibilidade de um interior mais denso e heterogêneo do que o encontrado em cometas típicos do Sistema Solar. Ainda assim, é importante reforçar que muitos desses fenômenos podem ser explicados por mecanismos naturais raros, mas possíveis. Partículas grandes resistem mais à radiação solar. Fragmentos de gelo podem evaporar antes de serem desviados, produzindo colunas brilhantes voltadas para o Sol. A distribuição do calor no núcleo pode gerar jatos desalinhados, dependendo de fraturas internas, e a orientação aparentemente estática dos jatos pode resultar de uma combinação de fatores que ainda não compreendemos plenamente. O fato é que o 3I Atlas pode estar funcionando como um laboratório natural,
expondo comportamentos que só eram teóricos ou estatisticamente improváveis. Ao mesmo tempo, existe uma tensão latente na comunidade científica. Alguns pesquisadores defendem explicações conservadoras, acreditando que as anomalias são apenas coincidências acumuladas. Outros, mais abertos a interpretações não convencionais, argumentam que esse conjunto de comportamentos merece atenção especial. Entre essas vozes está a opinião de Avi Loeb, que interpreta parte desses fenômenos como indicadores de possibilidades menos tradicionais. Mas é fundamental lembrar que essas interpretações não representam consenso e são tratadas como especulação científica, um exercício válido, mas não conclusivo. Enquanto isso, o tempo segue avançando. As imagens da câmera HiRISE, registradas quando o 3I Atlas passou a dezenas de milhões de quilômetros de Marte, podem oferecer pistas cruciais. Uma visão lateral da anticauda talvez revele se ela é de fato uma estrutura sólida, densa e persistente, ou se parte de sua aparência é reforçada por efeitos geométricos. Também poderemos testar hipóteses relacionadas à escala das partículas, à densidade da poeira e à possível presença de fragmentos sublimáveis. Essas observações serão fundamentais para reduzir as incertezas que ainda pairam sobre o objeto. A aproximação máxima à Terra, marcada para 19 de dezembro de 2025, representa outra oportunidade de colher medições decisivas. Espectroscopia, fotometria e análises de brilho podem oferecer dados adicionais sobre velocidade de ejeção, composição, variação da atividade e comportamento térmico. Qualquer mudança súbita, seja no brilho, seja na estrutura das caudas, pode ajudar a entender se o 3I Atlas está entrando em um novo estágio ou se continuará mantendo o padrão anômalo que apresentou até agora. Por enquanto, tudo o que sabemos é que estamos observando um fenômeno em tempo real, com cada dia trazendo mais detalhes e mais perguntas. Esse é o tipo de investigação que não se encerra com uma teoria elegante. Exige paciência, coleta de dados e disposição para revisar nossas próprias ideias à medida que novas informações surgem. Se o 3I Atlas está nos ensinando algo, é que o universo ainda guarda comportamentos que não cabem facilmente em nossas categorias. E diante desse cenário, a dúvida final permanece aberta. Estamos testemunhando apenas um caso extremo de um cometa natural, ou o primeiro exemplo de uma classe completamente nova de objetos interestelares. Se quiser continuar acompanhando cada etapa dessa investigação, curte, hype e compartilha. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar mais longe.